Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Hoje, conhecendo todos os medicamentos que os atletas usam e usuários de hormônio também, quais são os 3 piores, assim, que você fala, tu usou isso aqui, a agressão vai ser forte? Quem te disser isso, o médico vai estar mentindo. Tá, não tem pode. isso. Por que não vai ter, Rafa? Porque nenhum comitê de ética vai liberar um estudo sobre o uso de nenhum anabolizante com fins de performance ou de estética. Todo estudo tem que ser feito com um paciente que tenha alguma deficiência, um hipogonadismo primário, até mesmo secundário, algum problema gonodal, que seja a forma geral, a nível central ou gonodal. Né? E no eixo hipófise, né? Hipotálamo, o hipotalâmico, como a gente fala, ou a nível gonodal. Tem que ter algum problema. Então, eu não posso afirmar isso. Não há nenhum estudo, nenhuma liberação nesse sentido. Segundo, qual é o cara que toma só trembolona? Qual é o cara que toma só GH? Qual é o cara que toma só de anabol? Ou seja, já o estudo, eu não consigo randomizar isso. Já vai ser uma minha amostra, vai ser... Cruza e não dá mais. Vai dar, não vou fazer um estudo randomizado. Não consigo cruzar a informação, porque é um mix, o cara usa o combo dele. O cara que está usando trembolona, ele nunca vai estar usando só trembolona. Sempre vai estar com mais 2. Geralmente é enantato. Hoje em dia E tem a texto de base. Então, e uma coisa que é importante, agora só que isso é off-label. Eu costumo dizer isso para o paciente, né, que só tem uma coisa que eu e o Luciano falamos que é off-label. O restante a gente só fala que é baseado em evidência. É que a trembolona, o GH, o hemogeninho de anabol são as drogas que estão associadas aos pacientes, atletas e não atletas, aos pacientes usuários de anabolizantes, é importante, vamos colocar todo mundo como pacientes usuários, que tem maior cardiotoxicidade. Então, isso é uma evidência. Então, todo estudo científico parte da hipótese. Então, há uma hipótese, há uma suspeita de que esses medicamentos, em doses mais elevadas, estão associados a maior poder de cardiotoxicidade. Porém, entretanto, todavia, isso é off-label. Isso é importante frisar isso daí. Eu ressalto aqui também o poder anabólico que as drogas têm. Tá? Que é importante também pensar nisso, porque tem drogas que têm um anabolismo e um padrão de androgenismo também muito mais elevado, que pode ser trazer para o paciente mais efeitos colaterais. Tá? Agora, para nível de coração, né, como o Alexandre falou, um estudo baseado para a gente poder colocar somente que a droga tal é o problema maior, nós não temos e acho que a gente não vai ter tão cedo. Tá? Mas, como o Alexandre falou, o que a gente tem de evidência, a gente já tem mais de 1.000 pacientes avaliados que acompanham com a gente. Tá? Esses pacientes que têm alterações mais importantes, geralmente são os pacientes que fazem um uso de mais de 3 drogas para o seu acompanhamento, para o seu desempenho. Tá? Aqueles pacientes que usam doses, uma monodroga, por exemplo, só uma droga que o cara está utilizando. Só texto, né? Pacientes, só uma deposteron, uma dura por semana, etc. São pacientes que não tiveram lesão? Não, tiveram, só que são bem mais brandas para quem está usando um maior de drogas. Tá? E isso está muito relacionado também com tempo de uso. Show. A agressão. As duas coisas, né, irmão? Tempo de uso, quantidade de droga, miligramagem e mais os seus, digamos assim, mais éster. Quanto mais éster, quanto mais miligramagem de éster e quanto mais tempo, mais cardiotoxicidade. E os seus drogas adjuvantes ali. Os éster, são os éster. Então, isso que eu ia perguntar, com relação, por exemplo, a estimulantes, cafeína, clenbuterol, esses estimulantes, efedrina. Tem estudo sobre isso ou não? Efedrina é um X bem grande, assim. Faz mal pro problema, né, da pessoa que quer usar, por exemplo, estimulante. Cafeína, muito estudado. Tem uma miligramagem que você pode tolerar que vai ficar muito bem, que pode ser até 400 miligramas no dia, mas a preferência é que use em torno de 200 miligramas. Tá? Agora, com relação ao clenbuterol, cafeína e efedrina. A efedrina é uma droga que vai estimular você ter uma liberação maior de catecolaminas, maior efeitos de você trazer hipertensão, etc. E você pode ter um problema muito mais sério. São drogas muito estimulantes à base de adrenalina. Tá? O produto final vai ser isso. Isso vai gerar para você vasoconstrição arterial periférica, você vai ter um aumento da frequência cardíaca, você vai ter pressão elevada bem mais acentuada. E a outra questão é com relação ao clenbuterol, efedrina, de novo, e sobre cafeína. Esse cara tem doença de base no coração?
cara tem arritmia, o cara é sensível. Eu tenho um paciente que não pode tomar cafeína, porque ele tem taquicardia com isso. Caramba. Olha Entendeu? isso. O café que tem em casa. Então, café. O cara café não não usa. dorme. Porque o cara tem Isso é palpitações. mesmo. doping? Você agora deu, a gente antes de começar aqui doping? falou, irmão, eu parei de fazer café, né? Parei de tomar café água depois das 2 da tarde, teu sono melhorou. Sim. Você É uma outra questão, né? Com relação sobre os estimulantes de novo. Se o paciente, às vezes, está tomando e ele não tem nada no coração dele, ele não é um abuso de droga, não é que ele está contraindicado de usar, mas ele tem que usar, digamos assim, de uma forma mais moderada e ter acompanhamento. Será que ele pode usar? Ou não pode? Entendeu? E qual o objetivo? Climuterol, a gente sabe que o pessoal usa mais para finalização, para acelerar o metabolismo, etc. Tem seus efeitos. Ele é muito bom para o pulmão, para fazer broncodilatação, mas para o coração, taquicardia, aumento de frequência cardíaca, pode aumentar a pressão arterial, deixa o paciente muito mais taquicárdico. Dependendo de alguns pacientes que em dose muito alta, ele pode manter uma frequência cardíaca muito alta, acima de 110, 115, 120. E tem pessoas que usam aí por 3, 4 meses, 5 meses. O cara pode até desenvolver um ataque de cardiomiopatia por conta disso. Sim. Tá? E às vezes o paciente tem já substratos no coração dele que essas drogas podem ser desencadeantes de arritmias importantes. Então, assim, vai saber usar? Analisa o coração, veja como é que tá. Vê o que você consegue. Porque a gente sabe que no mundo do fisiculturismo é um mundo à parte do atletismo. É um mundo à parte. É um mundo onde tem outras metodologias, outras vias para você chegar no palco. Não é um cara que é um corredor, que é um maratonista, que é um futebol, que é só treinamento físico. Não, existe a constituição da massa muscular. Além da parte física, tem a constituição da massa muscular que tem que ganhar. Cara, isso aí, o cara que vai chegar no palco, ele não vai chegar natural. A não ser que você abra um campeonato para naturais. Não tem. Aí, tem, eu sei que tem. Só que Mas qual a visibilidade que tem? É outro nível. Não, e qual a visibilidade que tem? Não é igual os caras do Open, não é igual os caras do Classic. Não é. Não adianta. O que eu costumo dizer, Rafa, é que assim, o bodybuilder não é um ser normal. Vocês são surreais. Vocês são sobrenaturais, não é normal, cara. Ao que vocês se submetem, e se o Pinduca abrir a boca aqui e falar as coisas do old school aí, eu e o Luciano vamos levantar e vamos tentar virar por esse vidro aqui. Porque é surreal. Assim, coisas de risco de mortalidade, muito risco de AVCs, né, infarto cerebrais, infartos do miocárdio. É coisa surreal. Antigamente, hoje já é uma coisa absurda. Imagina há 20 anos atrás, onde você mesmo falou que a gente não tinha essas informações. E uma coisa que é muito importante, que você falou também, é que saúde após o esporte tem muito mais depois do palco. E os atletas não visualizam isso. Então, eles estão sujeitos. E eu entendo, isso não é uma crítica, pessoal, jamais, pelo amor de Deus. É só a gente tá fosforilando, estamos aqui conversando. Que o atleta, ele precisa disso. Ele é o trabalho dele. Ele vive, é o ganha-pão disso. O bodybuilder, ele vive, ele respira, ele precisa disso. Então ele tem que entender, e a insalubridade dele é muito grande, que é aquela agressão que a gente falou no corpo 24 horas, no sistema, principalmente no sistema cardiovascular. E a gente tem que entender que, às vezes, muitos não vão chegar onde realmente querem, estão sujeitos a isso, como às vezes é no futebol, o jogador que é mediano, que ele tem que constituir o time. Não é o Neymar da vida. Não tem vários Neymar, mas é o cara que o Neymar não joga sozinho. Mas entende? E os outros atletas estão nisso. Então, ojalá tivesse vários outros Brandões no mundo, mas não tem, cara. Você tá me entendendo? Então, a gente tem que entender que ele se submete a qualquer coisa para chegar onde ele quer, porque ele tem que chegar ali, ele precisa por a necessidade, e às vezes até um pouco também de se passar demais. Ele não ter o discernimento de falar assim, pô, isso não é para mim, ou isso aqui cheguei no meu limite. E aí é onde a nossa preocupação, onde você torna, às vezes, deixar a tua tireoide, por exemplo, hiperfuncionante, onde vocês usam os hormônios tirotróficos, onde você tem uma tendência a aumentar esse teu metabolismo, deixar essa glândula hiperfuncionante. Você pode deixar essa glândula, de repente, permanente. E aí? Isso é um problema muito sério, que a gente está falando de uma glândula, que é a glândula do metabolismo. Ela influencia no sistema cardiovascular diretamente. Entende? Isso é um exemplo. Tireoide. Minha mãe teve câncer na tireoide, teve que fazer reposição. E para isso ela tinha que passar pelo cardiologista para poder ver se estava tudo em ordem, se estava tendo equilíbrio. Então, assim, mesmo porque não é uma atleta, nada. Era uma pessoa comum que teve uma doença,
mas que essa doença na tireoide afetou totalmente o corpo dela. É uma glândula mestra, né? É, a glândula do metabolismo. E aí, há um momento que a gente sabe que vocês necessitam aumentar esse metabolismo artificial às vezes e deixar ela hiperfuncionante. E aí, às vezes, isso pode ser definido, pode ser permanente. Aí vem uma questão onde o cara deixou, não tem acompanhamento, como você falou, Rafa. O cara fez o campeonato, fez a preparação, tirou, diminuiu o T3 e o T4, tanta proporção que o coach passou ali, tanto de T3, tanto de T4, tirou, puf, não sabe que é como corticóide, tem que fazer o desmame. Mas sim, e aí, a função dessa tireoide? Como que tá depois Como é que tá depois disso, cara? Um exemplo. Eu lembro, por isso a importância de fazer exame periódico.